Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra e quero refletir com os irmãos como nossas expectativas nesse mundo são muitas vezes como segredos que se escondem nos recônditos da nossa alma. Deixamos muitas vezes que as pessoas tomem certo conhecimento de parte delas, dessas expectativas, anunciando aquilo que de alguma maneira nós queremos que gere certa compreensão ou mesmo até certa comoção a respeito daquilo que estamos vivendo, especialmente porque aos nossos próprios olhos, as nossas dores, os nossos dilemas, as nossas necessidades, que precisam, sobretudo, ser tratadas imediatamente, elas, na verdade, dificilmente são compreendidas em seu sentido real. Elas são tratadas por nós como algo que precisa ser imediatamente dirigido e ter a nossa atenção, justamente porque nós valorizamos isso de maneira demasiada. Geralmente, o planejamento das nossas agendas também tem relação com isso. Geralmente, nós percebemos que elaboramos aquilo que traçamos que devemos fazer como algo que nós acreditamos que, cumprindo essas agendas, nós chegaremos, de fato, à clareza, à completude, à realização de algo que nós de fato idealizamos. E por isso nós trabalhamos, nos sacrificamos e até mesmo buscamos muitas vezes ajuda divina para atender essas questões. Mas o que haveria de errado nisso? Qual o problema que teríamos com relação a isso? Talvez essa resposta não seja até tão fácil de ser compreendida logo de cara, tão fácil de alcançar, mas geralmente nossas expectativas, elas produzem para nós um retorno, e quando nós geramos determinada expectativa, nós buscamos obter dessa coisa algo que é irreal, que geralmente não é aquilo que retorna para nós. Nós acreditamos que vamos receber do que buscamos aquilo que somente algo maior poderia nos dar. E eu inicio mencionando a você, meu irmão e minha irmã, justamente isso, um alerta para nós. Enquanto a válvula que nos move, aquilo que de fato nos faz acordar pela manhã, for
as nossas expectativas, os nossos sonhos egoístas, ou até mesmo as nossas esperanças equivocadas, nós seremos sempre conduzidos à decepção. Mas o que isso tem a ver com esse texto? Esse texto relata o segundo sinal realizado por Jesus na mesma região do primeiro que nós vimos na semana passada, região de Caná da Galileia, onde foi realizado esse primeiro milagre. Um oficial de Herodes que morava naquela região possui um filho que estava doente e ele estava à beira da morte. Estava chegando um momento muito difícil. E sabendo da fama de Jesus, tendo ouvido aquilo que falaram a respeito de Jesus, Jesus vai até, aliás, esse homem vai até Jesus, até o mestre, buscando então rogar pelo seu filho. A expectativa dele ali naquele momento era que Jesus descesse com ele para curar o seu filho e eventualmente trazer assim a alegria. É então que o contato com Cristo, sendo assim, nesse momento, algo libertador, faz com que esse homem perceba que as expectativas dele, ainda que parecessem ser tão importantes naquele momento, eram tão rasas diante daquilo o que o próprio Senhor Jesus tinha para aquela família. E o texto que nós lemos, ele nos mostra de uma maneira muito especial como Jesus abre os olhos desse homem e como isso também nos leva a refletir sobre três coisas muito importantes. Essas três coisas são, geralmente, a nossa busca, aí é primeiro item, né? A nossa busca pelo Senhor é geralmente algo superficial. Segundo, apenas quando nós desistimos das nossas próprias expectativas, nós encontramos descanso. Nós o encontramos. E por último, existe algo infinitamente maior que aquilo que nós acreditamos ser o motivo para buscar o Mestre. O nosso primeiro ponto, nossa busca pelo Senhor é geralmente superficial. Às vezes nós ficamos desapontados pelo resultado daquilo que nós almejávamos tanto. Eu lembro, certa feita, acho que foi em 2018, meus filhos foram ver Guerra Infinita, Os Vingadores, e eles voltaram arrasados daquele filme, porque o filme não terminou do jeito que eles queriam que o filme terminasse. E muita gente falou, meu Deus, esse filme foi horrível. Foi muito difícil, esperar um tempo até chegar o outro para que pudesse ter algum alívio, mas a partir desse momento a gente ficou muito desapontado. Meus filhos, lembro que só um hambúrguer fez com que eles melhorassem o humor deles, mas realmente eles ficaram bem desanimados ali. Eu vou te dizer uma coisa bem verdadeira e talvez um tanto quanto constrangedora. Quando você foi atrás ou aceitou a investida daquele que você entregou o seu coração em matrimônio, você tinha muitas expectativas, você tinha muitas esperanças e é possível que quase todas elas estivessem equivocadas diante do que foi o desdobramento do seu casamento. É interessante perceber a realidade. Nós muitas vezes olhamos para a beleza física, para uma expectativa de certo conforto econômico, para valores que normalmente são transitórios e não permanentes. E o que acontece? Quando essas coisas sofrem a deteriorização do tempo, quando ela passa pelo elemento que a destrói, que é o próprio tempo, nós vamos perceber que as próprias circunstâncias da vida nos conduzem à própria decepção. E nós nos ficamos decepcionados porque não recebemos exatamente aquilo que acreditávamos que receberíamos.
Na verdade, justamente porque nós só aprendemos, por exemplo, o verdadeiro valor do casamento quando vivemos junto daquela pessoa e o passar do tempo nos vai trazendo esse conhecimento, é que nós não somos capazes de maneira antecipada entender o quão precioso é aquele tesouro que a gente acaba de contemplar, até que nós tenhamos familiaridade, até que nós tenhamos a vivência, até que em dado momento você perceba que você não consegue mais ficar distante. A nossa busca acaba sendo sempre rasa quanto à propriedade e à potencialidade que aquela união poderá um dia proporcionar. De alguma maneira, nós podemos ver isso implícito nesse texto que nós lemos. As palavras de Jesus, se não virdes sinais, de maneira nenhuma crereis, parecem até caracterizar impaciência por parte do mestre quanto à motivação que esse pai agora aflito está chegando até Jesus, se aproxima dele. Mas nós devemos notar que elas servem assim para nos revelar algo muito importante. O que está por trás de todo o coração que busca o Senhor desesperadamente, esperando ter os seus desejos atendidos. Você está vindo até mim para isso? Jesus poderia lhe dizer. Se por um lado aquele homem está indo ao único lugar que lhe promovia alguma esperança por aquilo que ele havia ouvido, por outro lado, suas exigências e insistências para correr até a sua casa desconsideram quem realmente é Jesus e o que Jesus pode dar para ele. Note que esse homem está tão encegueirado com as suas demandas que sequer consegue entender o que Jesus está falando com ele. Ei, tudo bem? Não sei do que você está falando, era como se ele estivesse dizendo, mas vamos logo, meu filho está morrendo. Não sei de teologia. Você não consegue ver que isso é importante? O que eu estou apresentando aqui é importante? Isso revela dois problemas que estão rotineiramente presentes na raça humana. O primeiro deles é a dificuldade que existe para entender que Jesus Cristo não é apenas Salvador, mas ele é principalmente Senhor. Nossas ações, até entender, até mesmo quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus, apontando as nossas causas, de alguma maneira procuram determinar aquilo como deveria ser feito e o que deveria ser feito. Trocamos de lugar com Deus e muitas vezes fazemos dele como um amuleto para a obtenção dos nossos desejos. Essa é a segunda vez que Jesus repreende duramente alguém que tenta chegar diante dele e dizer o que ele vai ter que fazer, como fazer. A primeira foi a mãe dele. E como nós falamos de dois aspectos que estão naturalmente presentes na raça humana, o segundo aspecto é o que nós vemos de alguma maneira mais presente no livro de João, e apesar de ser um pouco mais complicado de enxergar essas coisas, a gente consegue perceber que as pessoas estão sempre chegando e procurando um Jesus menor do que ele é. Muito embora esse aspecto seja até um pouco semelhante ao primeiro, mas as suas implicações para o fato apontam para a realidade de que nós muitas vezes limitamos Jesus dizendo o seguinte: você pode ser grande, mas não assim. Não vai fazer isso. Não, isso não é possível. Eu estou te pedindo isso para que meu filho seja curado. Você tem que chegar perto dele para que algo possa acontecer. Consegue entender, meu irmão? Nós mesmos, quantas vezes chegamos e no nosso coração pensamos, não, isso o Senhor não vai fazer mais. Isso aí já é demais. Já estou há tanto tempo orando. Não, isso ele não vai fazer. Porventura haveria algo demasiadamente difícil para o Senhor?
Esse é o nosso primeiro ponto. Nossa busca pelo Senhor geralmente se trata de algo superficial, porque tanto lhe apontamos como ele deveria agir, muitas vezes o fazemos ou então limitamos quando entendemos que algo poderia ser muito difícil aos nossos próprios olhos. Disse a W. Tozer, em seu famoso livro A Busca de Deus, diz o seguinte: muitas vezes buscamos não o Deus que é, mas os benefícios que imaginamos que ele pode nos dar. Nosso segundo ponto fala de que apenas quando desistimos das nossas expectativas, encontramos descanso. Então, como poderíamos deixar de agir dessa maneira se geralmente quando buscamos ao Senhor, nossa busca é algo superficial? Existe alguma forma que nós poderíamos fazer face diante dessa nossa limitação, uma vez que majoritariamente nós agimos assim? Eu acredito que esse texto traz para nós a resposta para isso quando nós percebemos uma mudança brusca no comportamento desse oficial. Ele estava muito, mas muito empenhado em chegar, em fazer com que Jesus o seguisse, porque ele acreditava que esse era o jeito que as coisas deveriam acontecer. Talvez ele tivesse falado dentro da sua casa e falou: olha, eu já fiz de tudo, gastei bastante dinheiro para tentar com que nossos filhos estivessem melhor, mas agora eu ouvi dizer que esse Jesus está chegando aí, eu vou até lá e vou fazer com que ele venha até aqui. Eu sou um oficial de Herodes, eu vou conseguir isso. Porém, a maneira como Jesus trata esse homem demonstra aparentemente desprezo pela causa daquele nobre senhor. Ele vem falando daquilo que era mais importante para ele e Jesus o repreende. Talvez ele estivesse esperando que Jesus dissesse: rapaz, que coisa, hein? Amém, não está difícil. Deixa que eu vou lá resolver, vamos lá. Aí ele diz: se vocês não virem sinal, vocês não vão crer, né? Tem alguém chegando desesperado para falar: meu filho está morrendo. O homem é um retrucar, parece assim, querer acordar Jesus sobre o que está acontecendo ali com a sua vida. Mas as seguintes palavras de Jesus mostram ao homem que quem está desatento ali é ele. O homem quer que Jesus vá, e Jesus lhe diz: vai, o teu filho vive. E agora? Agora era a hora que ele teria que decidir a razão pela qual ele havia chegado até ali. O que ele realmente desejava. Jesus demonstra a expectativa. Nós vemos a expectativa com a qual esse homem chega até Jesus, e Jesus agora chega diante dele e exige fé na sua palavra. O que você veio buscar aqui? C.S. Lewis enfatiza em seu livro Problema da Dor que Deus nos dá aquilo que precisamos e não necessariamente o que pensamos que queremos. Associado ao que ele mesmo fala no livro Cristianismo Puro e Simples, sobre como Deus remodela os nossos desejos, nós poderíamos conjecturar e juntar as palavras de C.S. Lewis nessa premissa que nos favorece daquilo que nós estamos tratando aqui, dizendo que Deus nos dá aquilo que precisamos, não aquilo que pedimos, até que aprendamos a desejar aquilo que realmente precisamos. A fala de Jesus para aquele homem foi a seguinte: você consegue crer que eu já estou te dando o que você precisa, mesmo que isso não seja o que você espera? De alguma maneira, o texto nos diz que o homem creu e partiu. Ei, peraí. Importante a gente pensar e parar aqui. Jesus falou: teu filho está curado. E aquele homem acreditou e foi embora.
Como assim? Como alguém tão desesperado, cheio de expectativas de que algo deveria acontecer exatamente da maneira como ele pensa que deveria acontecer, agora simplesmente acredita no que não é o que ele projetou para aquele momento? Ele desistiu do seu jeito e confiou no jeito do mestre. Não sei o que você fez ou como você, meu irmão, e minha irmã chegou até aqui nessa noite. Mas eu creio que o Senhor está nos falando hoje que nós devemos depositar sobre Ele a nossa inteira confiança e entender que Ele é quem sabe o que é melhor para nós. Ele é quem sabe o que nós precisamos. Ele é quem sabe o desfecho da nossa história. Isso nos conduz diretamente ao nosso último ponto. E, eventualmente, quando nós desistimos dos nossos sonhos e expectativas equivocadas, acabamos entendendo e contemplando que existe algo infinitamente maior que aquilo que nós acreditávamos ser o motivo de buscarmos um mestre. Ao retornar para casa, aquele homem já percebe o clima de festa. E a alegria que havia invadido a sua casa, porque logo noticiaram para ele: teu filho vive. Aquilo que ele havia vivido não era como ele tinha imaginado que aconteceria. Jesus não havia lhe dado atenção da maneira que ele desejava. Ele não tinha ido até sua casa, mas ele fez mais do que isso. Ele lhe fez saber o porquê de ter ido até ele e agora seria testemunha disso na sua própria casa. João faz questão de registrar um detalhe pequeno. Parece pequeno, mas não é. O homem pergunta: a que horas ele melhorou? E a resposta: a sétima. A mesma hora que Jesus disse: vai, teu filho vive. O milagre não começou quando ele chegou em casa. O milagre começou no momento em que ele confiou na palavra do mestre. O milagre começou no momento em que Jesus disse: vai. Antes de ver, antes de saber, antes de ter qualquer prova, ele simplesmente creu e foi. E é aqui que João quer que a gente pare e pense: o que aquele homem recebeu foi infinitamente maior do que aquilo que ele foi buscar. Ele parece ter ido atrás de um curandeiro, mas o que ele encontrou foi o Senhor da vida. Ele foi atrás de socorro para o seu filho, mas o que ele encontrou foi descanso para a sua alma. Ele foi atrás de um milagre e encontrou o Messias. Como disse Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, e quieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti. Como bem afirma também o pastor John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, porque Cristo é maior do que as nossas expectativas. Talvez hoje o Senhor esteja nos perguntando, e permita-me ser aplicativo nesse momento e perguntar de maneira mais direta a cada um de vocês: em que hora da sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai parar de tentar conduzir o Senhor e começar a confiar na palavra do Senhor? Talvez a sua casa ainda não tenha sido transformada,
porque você ainda não viveu a hora sétima. A hora em que você parar de dizer a Deus como Ele deve agir e passar a descansar naquilo que Ele já disse, na sua preciosa palavra, algo novo pode acontecer. O oficial saiu de Cafarnaum buscando um milagre, voltou para Cafarnaum tendo encontrado o Messias, porque Cristo é mais do que as nossas expectativas.